Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje estamos dando início à nossa série de lives aí, ao qual a gente vai estar abordando vários assuntos. E hoje teremos com certeza dois convidados muito especial mesmo, ao qual a gente vai estar batendo um papo aí com todo mundo, trocando algumas ideias, expandindo conhecimento, trazendo novas informações aí para o mercado. Então, espero que seja uma live muito produtiva para todo mundo e que a gente consiga realmente expandir nosso conhecimento, né? A gente vai estar fazendo a entrada aí do pessoal e vamos estar batendo um papo muito bacana, muito produtivo aí com todo mundo. Vai deixando aí no comentário o que vocês estão achando, o que vocês acham aí do, da live, né? Do nosso conteúdo. Hoje é uma live que a gente vai estar abordando alguns assuntos, tanto do mercado, especialmente de financiamento imobiliário, quanto do mercado propriamente de imóveis mesmo, né? O mercado um pouco comercial. E a gente vai estar tendo algumas informações aí passadas por um parceiro de muita qualidade aí, que é o Wendel Salomão. Todo mundo deve conhecer aqui no mercado de Ribeirão Preto, né? Um cara que dispensa comentários e realmente a gente vai estar trazendo bastante informações aí para todo mundo, tá? Então, a gente vai estar dando início na live aí agora, já estamos sequenciando e vamos dar entrada aí no pessoal. Então, só mais uns minutinhos aí, a gente já consegue dar entrada aí com o pessoal, tá bom? Só um minutinho que já vai. Boa noite, Mauro. Ô, Matheus, tudo bem, meu amigo? Como que você tá? Tudo bem, e você? Prazer estar Muito prazer. aqui. Show de bola, cara. Obrigado aí por aceitar nosso convite. Espero Show, que a gente passe aí alguns momentos muito bacana, trazendo bastante informação, compartilhando informação e eu aprendendo bastante com vocês também, né? show de bola. Eu que agradeço pelo convite. Prazer estar aqui com você. O Wendel deve estar para entrar aí também. E vamos bater um É, papo muito produtivo, tenho certeza. com certeza. Expandir conhecimento, né, Matheus? Eu acho que nós estamos passando por uma fase de mercado aí que é muito produtiva, né? Uma fase de mercado nunca vista aí pela gente do ramo, né? E então, acho que quanto mais conhecimento a gente tiver nesse momento, melhor, né? Perfeito. Se tratando de mercado imobiliário, não importa se é financiamento, se é à vista, se é uma escritura, o importante é ter conhecimento. Eu acho que isso é o mais importante, né? A Perfeito. gente consegue agregar bastante coisa. E, enfim, então nós acho que vai ser uma horinha bem produtiva aí para todo mundo. O Endo deve estar para entrar também. Eu fiz o convite aqui para ele, já mandei. Vamos ver se ele entra, né? E eu mandei novamente aqui. Vamos ver se dá tudo certo. Enfim, a gente acabou não batendo um papo aí antes, né? Ó, entrou aí. Olá, pessoal, boa noite. Sempre Fala, meu elegante. amigo. Sempre, sempre, não tem jeito. Isso aí é o Oi? Sempre sempre elegante. elegante, Matheus, está falando aí. Ó, vale a mesma roupa das 6 da manhã? Vale a mesma roupa? É essa. Quem me viu hoje falou: "Ô, o cara não tomou um banho. Vai ser isso." Não, mas você vê, né, Matheus? Continua na mesma elegância, das 6 da manhã às 6 da tarde, às 7 da tarde aí, né? É, tô É isso aí. tentando, tentando. Ó, obrigado pelo convite. Acho sensacional esse tipo de ideia, esse tipo de encontro, esse tipo de bate-papo. Realmente o mercado está mudando, são grandes mudanças e não pequenas. E eu percebo uma evolução muito grande do mercado, mas não só dele, mas dos agentes financeiros, uma mudança muito grande das imobiliárias, dos brokers, dos donos de imobiliárias, dos cartorários como um todo também, que é outra situação que antes viviam num comodismo, né? E hoje os próprios cartórios estão se movendo e esse trabalho é muito bom de fazer um melhor atendimento, né? Então, realmente, um convite desse me deixa muito feliz de perceber o tanto que vocês estão envolvidos com isso, no crescimento, no desenvolvimento. Da mesma forma, a parte do cartório também está preocupada com isso. Então, acho que hoje vai ser
mais um dia valioso e marcante para a gente olhar para trás daqui a um tempo e falar, a gente fez parte de tudo isso, né? A gente colaborou com tudo isso. Exato, exato. O mercado ele não para de mudar, não para de inovar, e acho que cada dia que passa é muito mais conhecimento que todos os envolvidos nesse mercado têm que ter, né? Então, foi-se a época que a gente se acomodava e esperava alguma coisa acontecer. Na verdade, para quem não tem esse perfil, nunca foi, mas teve muita gente que trabalhava assim, né? Então, hoje, esse profissional não tem mais espaço. Eu acho que o conhecimento é de extrema importância em todas as áreas e na nossa não fica atrás e a gente tem que estar sempre se renovando, se reciclando, trocando experiências, né? Porque cada dia é uma situação nova, uma experiência nova e a gente aprende todo dia. Nós somos de Santo André, nossa matriz fica lá em Santo André, nós temos uma filial também lá em Americana e a gente montou em Ribeirão em janeiro. E de janeiro para cá o aprendizado tem sido assim todo dia, cara, porque o mercado é outro, as situações aqui de Ribeirão é muito bacana de novidade que está trazendo para a gente não para de aprender. Então, assim, a gente acha que sabe, quando vai ver não sabe. A gente aprende todo dia e não para de aprender, né? Então, muito bacana. O cartório traz muito isso também. Eu tenho 20 anos de atividade, mas isso não quer dizer nada, porque olha, amanhã eu acordo, tem uma bucha nova na minha mesa, me provando que tudo que eu aprendi mudou e que não adianta nada aquilo que eu aprendi, eu preciso me reciclar e me renovar semanalmente. Mesma coisa, não adianta. Venda atrás de venda, os corretores se aprimoram e percebem que tem que evoluir, tem que aprender mais ferramentas. Então, a gente está sempre fazendo cursos jurídicos, parcerias com correspondentes bancários, o Wendel sempre nos assessorando também em questões cartorárias. Então, no setor comercial, aqui na imobiliária, é a mesma situação. Bacana. E hoje eu estava um outro imobiliário, um outro pessoal de um outro imobiliário, nós estávamos conversando exatamente sobre isso, né? O corretor do século XXI, né? Então, aquela ideia de simplesmente achar que tirou o Cresce e está tudo certo, não existe mais há muitos anos, né? Então, é isso aí, é aprendizado, é treinamento, todo dia é um treinamento novo, todo dia uma experiência nova, e eu acho que isso também que a gente tem no mercado de trocar experiências entre a gente é muito importante, porque o que você aprendeu hoje serve para mim amanhã e vice-versa, né? Então, é de extrema importância, né? E na parte do cartório, principalmente, porque a gente também é um pouco meio acomodado, porque a gente não tem muito essa cultura, e agora, de uns anos para cá, a gente precisa, e estamos diretamente aí em contato com o nosso professor aí, que está aí para ensinar todo dia para a gente, né? Tentando. E aprendendo. Mas eu acho que até posso fazer um comentário, até para a gente começar o bate-bola nosso. Pandemia, né? É ruim, economia ruim, tudo de ruim, tudo de ruim, tudo de ruim. Mas, eu já coloquei num papel e já consegui passar de 10 coisas que foram positivas com a pandemia, né? E o que a gente está fazendo hoje é uma questão positiva da pandemia, que a gente não fazia, não sabia como fazer e não sabia para que servir uma live, por exemplo. E desde a live a gente chegou na assinatura digital, que nós fomos obrigados a evoluir. E é legal quando você não tem escolha. A única escolha nossa foi avançar. Isso foi muito legal da pandemia. Vocês só têm essa escolha, caminhe para frente, não dá mais para voltar. Foi muito legal isso. Foi legal a pandemia? Não estou dizendo que foi legal a pandemia. Estou dizendo que foi legal, que a única opção que a pandemia nos deu, a única opção foi avançar. Avança e corre para frente. Corre e não olha para trás. Sabe aquela impressão de corre com medo e não olha para trás? Foi o que a gente fez. E a gente precisa fazer. E tá aí, tá mostrando que nós não paramos ainda. Talvez, eu estava lendo uma reportagem, talvez daqui um ano e meio, a gente deu uma desacelerada, porque todo mundo vai estar um pouco cansado também, mas pelo menos grande fatia do nosso mercado evoluiu e vai poder curtir e surfar isso daqui a uns anos, da evolução, do desenvolvimento, do aprendizado e entender que essa busca é necessária, né? Eu acho que essa transformação, né? Desculpa aí, Matheus, pode falar. A gente percebeu uma entrada muito grande de corretores, de imobiliárias na pandemia, né, desde 2020,
E acho que a evolução foi muito acelerada, como o Wendel pontuou, o sarrafo hoje está muito alto, né? Então, as imobiliárias, os corretores, os cartórios, os correspondentes tiveram que jogar, acho que esse sarrafo lá para cima para conseguir competir com o tamanho da demanda que a gente tinha, né? Principalmente 2020 e 2021, foi uma demanda absurda, a gente não conseguia atender todos os clientes que chegavam até nós. Então, como o Wendel falou, a gente teve que correr, evoluir, e foi um prazer a gente fazer parte desse momento, né? Porque, pô, assinar uma escritura digital, como algumas que a gente passou lá com o Wendel, algumas híbridas, o cliente junto com a gente, clientes em outros estados do país, cliente fora do país, né, Wendel? O Wendel deve ter participado de alguma coisa nesse. Acho que o Mauro vai trazer algumas. Eu acho que isso tudo que a gente está passando, e nós iríamos passar de qualquer forma, né? Essa evolução a gente não tem como evitá-la. Mas eu acho que a pandemia ela antecipou isso pelo menos uns 5 anos, tá? Principalmente no mercado financeiro, isso foi uma coisa assim que antecipou muita coisa e fez você aprender no forceps, né? Você teve que aprender, não teve outra opção. Só que isso foi positivo demais, porque separou, né, os homens dos meninos, vamos dizer assim. E como o Wendel falou, nós fomos obrigados a aprender, não tivemos outra opção, e a gente teve que aprender, e graças a Deus aprendemos bem, tanto é que isso se tornou uma prática meio que comum já hoje em dia, e no nosso ramo, principalmente, que é o mercado de financiamento imobiliário, já chegou. Os bancos foram um pouquinho relutantes em relação a isso, porque, para vocês terem uma ideia, até meados do ano passado, a nossa assinatura ela é 100% física. Então, nós tínhamos problema de geografia. Eu emiti um contrato em Ribeirão, o cliente estava, por exemplo, em Goiás, ou ele viria para cá, ou eu teria que ir para lá assinar o contrato. Não tinha outra opção. Então, assim, sabe, era uma coisa que dificultava bastante. E aí, com essas mudanças que vem acontecendo, os bancos já estão entrando nessa fase, está ainda num processo meio embrionário, mas a gente tem alguns bancos já atuando com assinatura digital no financiamento, que isso é uma coisa que, para nós, e principalmente para o mercado, para o pessoal de imobiliário aí, como você, Matheus, ajuda bastante, porque muitas das vezes o cliente, ele está viajando, está fora do país, está, enfim, em algum outro lugar, e quando eu voltar eu resolvo isso. Não precisa não, meu senhor, eu estou mandando agora para o senhor assina aí agora. Para 10 minutinhos aí que o senhor está fazendo, a gente já vai assinar isso agora e já resolve o seu problema. Então, quer dizer... E o que me traz de positivo tudo isso é porque meu pai está na área há 50 anos do cartório, eu estou há 20, e os cartórios eram tidos até anos atrás como arcaicos, né? A gente levava essa fama. O selinho, o papelzinho, né? E cobrava pelo papelzinho, pelo carimbo, né? Quantas vezes eu ouvi isso, né? E hoje o jogo inverteu. Hoje está o seguinte, o cartório é inteiro digital, e nós precisamos ensinar vocês todos a entrarem no mundo digital dos cartórios. Porque hoje você faz uma escritura de venda, uma doação, um testamento, uma procuração, um inventário, uma separação, um divórcio. Você faz o que você quiser digital em qualquer lugar do mundo, em qualquer cartório que você escolha e sinta confiança. Inclusive o reconhecimento de uma firma, transferir o veículo, ou até mesmo a cópia autenticada de algum documento que você necessite. Isso para mim foi... Isso, assim, foi uma coisa que a gente bateu um papo esses dias atrás aí, Wendel, lá no cartório, cara. Isso era uma coisa que para nós, assim, por exemplo, eu tive um caso emblemático lá na nossa matriz que eu tive que peguei um motoboy, mandei um motoboy, nós estamos em Santo André, então o motoboy ele teve que ir para Atibaia, reconhecer uma firma lá em Atibaia, porque o cliente só tinha firma no cartório de lá. Então, quer dizer, a gente gastou praticamente meio dia para fazer isso, um custo absurdo, porque é deslocamento, é isso e aquilo, para reconhecer uma firma. Sendo que hoje, quando você me mostrou, eu falei, não, agora acabou, agora foi a cereja do bolo. Então, assim... realmente, a gente estava muito ansioso por essa evolução, porque os cartórios estavam precisando disso. Justamente até para a gente acompanhar isso a nível mundial. Porque com essa virada e com a plataforma do e-notariado e a série de atualizações que nós estamos tendo, graças a Deus, e eu posso te afirmar isso com muita segurança, hoje nós somos uma vitrine mundial de cartório, graças a Deus. Então hoje os outros países procuram o Brasil, estão procurando e procuram, para aprender como nós fizemos, qual a segurança jurídica, qual a nossa base de trabalho, base de dados, para fazer isso acontecer de uma forma segura e com o apoio do governo.
né? Sim. Porque também não iria funcionar se nós estivéssemos em conflito. Nós estamos com total apoio, né? Ah, é caro. Ah, é burocrático. Hoje você não pode mais falar em burocrático. E quando você fala hoje em caro, você precisa comparar isso a nível mundial. A nível mundial, nós estamos, acho que, 15º ou 14º em termos de custo. Ou seja, existem 14 países na nossa frente muito mais caros do que nós. E hoje, quando você fala numa escritura, ou num registro, ou num contrato de financiamento, nós vimos a crise americana, que por falta de segurança jurídica e controle estatal, eles sofreram com essa questão da bolha imobiliária, mas por conta de uma falta de segurança jurídica com os contratos imobiliários, eles sofreram e com excesso de hipotecas de títulos no mesmo imóvel, e que isso refletiu muito para nós no seguinte sentido: nós não estamos no caminho errado, nós estávamos no caminho certo. Hoje, você vê um americano procurando o modelo brasileiro, é muito gratificante, porque nós viemos de uma cultura que a gente olhava os Estados Unidos, eles são melhores que a gente, eles são exemplos e são intocáveis. Hoje, para nós, no nosso meio agora, imobiliário, o jogo virou de uma tal forma que eles querem aprender com a gente. Então, isso é muito positivo. É aquela síndrome que a gente tem, né? A síndrome do vira-lata, né? A gente só tem o costume de olhar para as coisas ruins e esquece de fazer isso, né? De ver o que a gente tem de bom, de exemplo, como você está falando, uma coisa que a gente está saindo na frente praticamente do mundo todo, né? E pouca gente ainda sabe, né? Não está sendo ainda tão divulgado, então, por isso que é tão importante a gente bater esse papo, trocar essa ideia, porque quanto mais pessoas a gente conseguir atingir com essas informações, é muito gratificante, porque ninguém sabe ainda, né? Então, tenho certeza que hoje uma pessoa foi, pegou a fila, ficou lá num cartório, pegando a senha para ser atendido, sendo que poderia estar resolvendo de uma forma muito mais prática e rápida, né? Então, assim, isso é de extrema importância, né? E se tratando aí do contrato de financiamento, até para os corretores lá ficarem mais cientes já, como é que vai ser essa entrada, como é que conversa com o pessoal aí? Nós estamos, inclusive, trazendo para o mercado de Ribeirão uma coisa que ainda é meio exclusiva aqui na Tchau Aluguel, porque, assim, o Banco Itaú e o Banco Bradesco são dois bancos que já saíram com esse processo, o Santander ainda está para nascer, digamos assim, só que em Ribeirão, o Banco Itaú a gente já está conseguindo fazer. O que muda do processo, a assinatura e todo o trâmite do processo é feito tudo digital. Então, a assinatura dos formulários, tudo a gente consegue fazer digitalmente com o cliente, onde ele estiver. A emissão do contrato, ela também se dá digital, então a gente consegue fazer esse contrato digital, e nós já direcionamos isso via cartório, cartório de registro de imóveis, também digitalmente. A única coisa que ainda não está tão pronta é o tempo de registro no cartório de imóveis, que leva-se em média 30 dias. Diferente até do contrato físico, que às vezes é um pouco mais rápido, tá? Porque tem uma questão da via Arisp, então assim, as plataformas ainda estão se ajustando, digamos assim, então tem um time um pouco maior no registro, que é no cartório de imóveis. Mas toda a entrada, todo o processo a gente consegue fazer digital. Isso também é uma exclusividade que a gente está trazendo do Itaú aqui para Ribeirão, coisa que não está ainda difundida, não está ainda, digamos, na prateleira para todo mundo, e a Tchau Aluguel já está conseguindo trazer esse processo para cá, mas isso é uma coisa que em breve também vai estar para todo mundo, e quanto mais rápido for, melhor para todo mundo, né? E me tira uma dúvida. Me tira uma dúvida. Vocês conseguem fazer assinatura de contrato de financiamento híbrido? Então, um exemplo, uma parte ela vai assinar físico, e você vai reconhecer físico, e a outra parte ela tem a opção de assinar digital ou não. Ou é tudo híbrido, ou é tudo físico, ou é tudo digital. Exatamente. Híbrido ainda não. Ou é 100% digital ou é 100% físico. Eu não consigo ainda mesclar. Ainda não está pronto essa plataforma para a gente trabalhar, mas eu acho que é questão de tempo aí rápido para isso conseguir acontecer. Porque muitas das vezes, fisicamente, um está aqui, o outro está fora do país, está em outra cidade, outro estado, a gente consegue também agilizar. Mas hoje ainda não está disponível, tá, Wayne? Então, assim... Que tipo de plataforma que o Banco Itaú usa? Ele te manda... Como funciona? Ele manda e a pessoa acessa como para ela assinar? Ela precisa ter um certificado digital? Isso. Ela tem que ter o certificado digital. Caso não tenha o próprio banco, o departamento que a gente tem consegue fazer essa criação das assinaturas digitais para os clientes e já faz o disparo para todo mundo. E feito as assinaturas, o contrato volta e digitalmente a gente já consegue dar entrada no próprio registro. Obviamente, faz o recolhimento da guia de TBI, fez o recolhimento da guia de TBI e dá-se entrada no registro de imóveis.
E a questão da assinatura, do reconhecimento de firma, no contrato físico não é necessário. Todo contrato, sendo SFH, a gente não tem necessidade de assinatura, de reconhecimento de firma. Então, o digital continua na mesma situação também, tá? Por quê? Porque tem a plataforma por trás. Pode falar, Matheus. Quanto à escritura, o Wendel pode até me corrigir, mas quando digital tem também a parte da conferência, né, Wendel? Que eu acho que é um passo importante aí para assinatura e confrontamento aí de documentos, a pessoa que está assinando naquele momento, o arquivo desse vídeo, né? Vai ter isso através da assinatura digital do banco ou não? Somente a assinatura digital já basta? Não, é da mesma forma. Feita a assinatura digital, vai ser o reconhecimento facial através de uma selfie, monta, né, os arquivos e o banco se resguarda e sabe que de fato foi o Matheus que assinou. Tá? Então, assim, e aí é isso. Como ainda é um processo que praticamente nasceu agora, os ajustes virão e, obviamente, quanto mais pessoas usando, mais, né, a gente vai conseguir difundir isso mais rápido e aí, obviamente, vai estar muito mais prático, tá? Mas, assim, é o primeiro passo. Foi dado o primeiro passo, coisa que a gente não tinha. Isso a meados do ano passado nós não tínhamos. Então, assim, como você mesmo falou, Matheus, veio a pandemia, imagina a dificuldade que nós tivemos no meio da pandemia para colher assinatura, cara. Porque, por exemplo, a gente não parou. Graças a Deus, a Tchau Aluguel, a gente não parou. A gente foi se virando daqui, se virando de lá, contratos na esteira para ser emitido, emitia-se os contratos e aí cadê o cliente? Cadê a assinatura? Então a gente teve casos de eu levar contrato e jogar debaixo da porta do cliente, o cliente assina e depois eu passo lá para retirar. Foi assim, cara, coisa assim de cinema, sabe? Loucura. São praticadas aí em 2020 e 2021, então a gente fez tanta venda por financiamento aqui bancário que incalculável. Imagina a correria de vocês aí, quanto que for. Coincidiu muito isso, né? Então a gente pegou o meio da pandemia, a taxa de juros muito baixa, a demanda aumentando absurdamente, só que a operação começou a ficar complicada. Então, por exemplo, nós tínhamos época de trabalhar com alguns produtos que é o interveniente quitante, que a gente tem que colher a assinatura do banco propriamente dito, cara, era uma loucura. Era tipo, você ia nos bancos para tentar entrar, era fila de um quarteirão para tentar entrar. Aí quando você entrava, você conseguia entrar, porque a gente, como correspondente, entrava, mas aí não tinha o gerente, porque geralmente dois que assinam. Um não tá, o outro estava afastado. Aí, foi assim, ó, aquele caos. Por quê? Porque não se tinha assinatura digital. Então, você imagina o que a gente passou por isso, entendeu? Então, hoje, cara, a gente... Eu vejo que vai um trabalho árduo aí durante um período dos bancos de ajustes, porque nós passamos por isso há 2 anos atrás, que quando lançou-se as assinaturas pelo cartório digital, nós não sabíamos mexer na plataforma, como fazer isso com o cliente, o nível de segurança também jurídica sobre isso, aí veio, né, também a classe dos cartórios trabalhando muito a fim de que isso resolvesse, de que a gente virasse exemplo para poder ter garantia e segurança jurídica, né? Então, o que você disse é real. O banco ainda é início, então vai um período aí de aprendizado, tanto o banco quanto a população, para todo mundo aprender a trabalhar com isso e criar um sistema seguro. E a gente aprende também muitas vezes no erro. Então, talvez vai acontecer circunstâncias que vocês vão precisar reparar. Sim, e também tem um mediador controlador que eu acho que vocês vão sofrer um pouco, porque eu, na qualidade de tabelião de notas, sofro, que é o registro de imóveis. Muitas vezes você vai usar um procedimento do início ao fim, que para você seguiu a norma do banco, você fez correto, né? Você desenvolveu da forma que você entendeu que deveria ser, vai bater no registro de imóveis, isso o registro de imóveis vai negar dizendo, olha, faça o procedimento da seguinte forma, da que foi feito não é aceita. Então, esses órgãos, no começo é difícil, porque parece ser trabalhoso, mas eles ajudam a regular a segurança jurídica. Eles ajudam a regular a confiança dos bancos com os clientes, com o sistema jurídico nacional também, né? Então, essa questão do híbrido, que para vocês ainda não existe, lá atrás para nós também foi muito questionado, e hoje já existe, porque a gente pode entender que existe o cliente que ainda quer assinar fisicamente e que ele pode assinar fisicamente, e tem o cliente que está fora. E qual o problema disso se misturar e acontecer ao mesmo tempo, né? No mesmo produto. Só precisa questão de isso. tempo, né?
Isso, só precisa isso, eu acredito que de ajustes e tudo mais, né? Porque também outro dia eu estava lendo uma reportagem muito interessante, que a gente quer tudo digital, tudo rápido, mas a gente não pode esquecer que quem está atrás do digital é um ser humano, né? O Sim, digital é sim. um comando, é só um comando, mas quem deu o comando, quem é a máquina inteligente disso tudo é o ser humano. É eu. Eu sou inteligente, não o sistema. Eu fiz o sistema, eu implantei o sistema, eu apliquei o sistema, né? Então a gente, ok, tudo isso, mas lembrando que o ser humano ele existe, ele precisa, para isso tudo acontecer, ele precisa existir. Nós temos um exemplo muito claro nisso, Wender, da seguinte forma: eu estou há mais ou menos uns 2 anos para cá que a gente vem transformando toda a parte de sistema nosso interno para o digital, para que a gente consiga ter uma celeridade muito maior no processo. Por quê? Porque Legal. até uns anos atrás, como que era a forma de processo? Era mandar um e-mail para o cliente, preenche uma ficha, escaneia documento, põe na impressora e tal, e tal. E isso acaba que, se no caminho, se perde muito tempo, documento que às vezes chega ilegível e tal. Então, a gente montou uma plataforma que a gente está, inclusive, finalizada, mas a gente está sempre aperfeiçoando, que ao qual o cliente, no nosso site, ele entra, ele consegue já preencher toda a ficha proposta e já fazer o upload de documentos para que caia na mão das nossas analistas, faz-se a conferência e já sobe para a porta do API dos bancos. A gente já tem um processo que foi montado para a gente conseguir essa celeridade muito grande. Mas o que acontece? Por até uma questão de ingenuidade nossa, a gente acaba se esquecendo que tem muitas pessoas que não falam digital. Não tem jeito. Porque é um E processo, aí né? a É um gente está tendo, processo. a gente tá tendo que lidar com esse problema, pelo menos o cartório é o que eu sinto, e é uma palavra que eu tento usar ela todos os dias, mais do que nunca, porque já era uma palavra importante, eu só estou precisando aplicar ela mais, que é a paciência. Porque a Isso. gente quer tudo rápido, só que você liga para o cliente muitas vezes, ele não sabe desse mundo digital. Ele ainda não Exatamente. entrou nesse mundo digital. E aí a gente tem que dar, volte duas casas e Isso. apresente para ele o mundo digital, ensine ele a usar, aplicar e resolver o teu problema, né? Então a gente entra numa segunda emblemática, mas também que eu acho que em curto período de tempo, 90% aí da população já vai estar inserida, mas a gente está ainda nesse período de maturação, né? E muito legal vocês estarem apresentando esse produto novo. Era um questionamento muito grande dos cartórios do tipo, olha, os cartórios arcaicos evoluíram E os bancos. muito. E agora, cadê todo mundo que estava criticando os cartórios arcaicos que não Isso sabem aí. usar o nosso sistema, né? É. Então, muito legal, muito bom, muito positivo. Eu me sinto muito feliz de ver essa evolução. E seguindo um pouquinho o nosso bate-papo, isso envolve taxa de juros ou não? O contrato é a mesma formatação, é idêntico? É uma pergunta parece que boba, mas não sei. Mas é De importante. repente, olha, para fomentar o mundo digital tem desconto na taxa, sabe assim? Não sei, estou Sim. perguntando de bobeira. Não, não. Na verdade, o produto, né, em si, a base é a mesma, ela não muda, tá? As regras do banco, as regras de financiamento, o percentual de financiamento, tudo continua da mesma forma que o físico. A única coisa é que o processo é feito digital para que a gente consiga ter mais celeridade, mais que o processo flua melhor, mas as regras continuam a mesma. Então, ele não tem um benefício por estar fazendo ou fazendo fisicamente é pior. Não, é a mesma coisa, não vai mudar nada, tá? Tá aí uma dica para com o bancário que esteja assistindo, para oferecer para o banco dizendo, olha, vamos aplicar um desconto, uma taxa atrativa Ótima ideia. para quem Ótima ideia. fizer o processo todo digital, porque aí Isso aí. facilita para todo mundo, economiza tempo, agiliza o processo, os bancos ganham mais rápido, as corretoras, os corretores, as imobiliárias, é uma cadeia, né? O governo, É. os cartórios, né? Então é uma cadeia, né? O gol acaba sendo feito antes, né? O gol sai antes, né? Isso, Então, assim, o gol sai antes, e aí o gol saindo antes, você já está pronto para outro negócio. Você já resolveu né? aquele, você já está pronto para um novo negócio, né? Exato. Mas assim, eu acho que tudo é questão de tempo, eu acho que em breve a gente vai conseguir ter bastante novidade, essa mudança diária, semanal, todo dia é uma novidade, e se a gente fizer uma outra live daqui uns 20 dias, com certeza teremos outras novidades, outras coisas Já para mudou. apresentar. Já mudou, porque é muito louco, cara, muda Mauro, toda hora. se você Show. puder, talvez só um pouquinho do processo da Tchau Aluguel, talvez vão ter corretores aí te assistindo, clientes potenciais nos assistindo. Você comentou sobre
digitalização aí dos processos de vocês. Hoje o cliente ele tem a possibilidade de acompanhar o processo digitalmente, em que pé que está o financiamento, porque como a gente lida com alguns parceiros, vamos colocar, eu vejo que alguns têm, alguns não. Como é que funciona esse Sim. processo? Porque a vida do corretor no dia a dia, eu sinto extremamente a dor deles, da Sim. correria. Então, o trabalho de alta rentabilidade do corretor é quando ele está conversando com o cliente. Se ele não está conversando com o cliente, é baixa rentabilidade, baixa produtividade. Então, tudo que Sim. consegue ajudar ele nesse sentido, tanto o cliente, tanto o corretor quanto o cliente dele, facilita bastante. Se você puder comentar um pouco do processo. Vamos lá. Isso é muito importante, muito legal a sua pergunta, Matheus. É assim, esse era um problema que nós tínhamos, como todo o mercado, né, na verdade, como a gente está falando de uma era que não é digital, a gente também não era, então, antigamente, nós estamos no mercado há 12 anos, então, assim, o processo era feito bem artesanalmente mesmo. Era de mandar buscar documento, preenche a ficha, tá errada, enfim. E aí, de uns anos para cá, a gente vem aperfeiçoando e exatamente foi nesse intuito de conseguir dar uma celeridade no processo e fazer com que o nosso parceiro, que são vocês, os corretores, as imobiliárias, tenha um processo que seja totalmente tranquilo, transparente e rápido. Porque nós entendíamos que o maior problema que nós, como correspondente, tínhamos era o seguinte: o Matheus fez uma venda lá na sua imobiliária, o cliente, a gente fazia um pedido de documentação para você, através de você, para pedir para o cliente, então nós já criávamos um cotovelo, digamos assim, e aí o cliente pegava toda aquela documentação, escaneava tudo, preenchia uma ficha, mandava para o Matheus. Aí o Matheus pegava e mandava para Tchau Aluguel, por exemplo. Aí a minha analista ia pegar esse documento, fazer essa conferência, tá faltando, tá ilegível e tal, e aí assim, do processo ao apertar o botão, demorava-se 2 a 3 dias para fazer tudo ok. Então já era um problema. Aí a partir do momento que eu dei o ok e entrei com a proposta, sobe para a mesa de crédito, as análises, e aí o cliente já está pelo menos há uns 2, 3 dias no escuro, porque ele já mandou a documentação e não sabe o que está acontecendo. Sim. Aí ele é ansioso, porque a gente está lidando com emoções, né? Então o cliente está ansioso, ele quer saber o que aconteceu e tal, e aí ele liga para o Matheus. Ô Matheus, pô, e aí, como que está o processo lá? Aí o Matheus, muitas das vezes, não tinha informação e tinha que ligar para a Tchau Aluguel. E aí a Tchau Aluguel, muitas das vezes, não conseguia te responder porque não tinha a resposta do banco também. Pronto, cria-se um vácuo no mercado e no processo que as emoções iam lá para o céu e o cliente ficava extremamente desgastado. Por quê? Porque ninguém tinha informação palpável para dar para o cliente e isso era um problema. Então, qual foi a nossa sacada? O que a gente fez? A partir do momento que a gente digitalizou tudo, todo o processo da Tchau Aluguel, ele é digital e ele tem acompanhamento, que o follow-up nosso é feito diariamente pelas nossas analistas, e tanto o parceiro quanto o cliente, ele recebe, são uma reguinha que nós temos lá, de 9 etapas, ao qual o cliente, todas as evoluções, ele recebe um e-mail dizendo Perfeito. em que etapa que está. Isso é um diferencial grande. Tenho certeza que os clientes e os corretores veem um benefício gigante aí, porque alguns parceiros nossos têm esse gap gigante aí, e aí falta informação para o cliente, falta informação para o corretor, e ele naturalmente demora no processo de recebimento por parte do vendedor, que é a maior dor de todos, né? Porque na verdade você como imobiliária, você vai ter 2 partes te cobrando, muitas das vezes 4, 5 pessoas na operação, e você não tem informação para dar. Então, assim, o que nós criamos? Nós criamos esse sistema, ao qual ele está praticamente 100% digitalizado, que qualquer evolução do processo, dispara-se um e-mail para o cliente e para o parceiro, que é você, para saber exatamente o follow-up que aconteceu. Então, foi feita a aprovação do crédito. Ok, parabéns, seu Matheus, o crédito do senhor foi aprovado, blá, 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 e já indico ele qual que é a próxima etapa. Então, foi feita a próxima etapa, que é a engenharia do imóvel. Foi aprovada a engenharia. Ele recebe um e-mail dizendo que foi aprovada a engenharia e uma indicação da próxima etapa. E, sucessivamente, 9 etapas ele vai recebendo isso. Então, o que aconteceu? Cara, diminuiu absurdamente o número de ligações, o número de clientes querendo saber do processo, porque ele já está sabendo. E se, porventura, nesse meio do caminho tiver algum problema, algum documento, alguma coisa, a nossa analista já entra em contato com o cliente sem precisar te pendenciar, que você é imobiliário, entendeu, Matheus? Por quê? Nós temos um pensamento que é o seguinte: o parceiro, ele serve para auxiliar o corretor, auxiliar a imobiliária. Então, uma vez feita a venda, que é a coisa mais importante do processo que vocês fizeram,
na nossa cabeça você tem que estar pensando em vender outro imóvel, não cuidar daquele que já foi feito. Você tem que... Nossa, concordo. Eu, como seu parceiro, tenho que te informar, tenho que te dizer o que aconteceu, mas não ter que te cobrar para você atualizar o RG do cliente. Não ter que te cobrar uma matrícula do cartório porque a matrícula venceu. Isso tudo é nossa obrigação, entendeu? Então, Perfeito. assim, cara, é uma coisa que a gente faz, e já não é de hoje, né? Isso a gente pratica há alguns anos, tá? Então, assim... acho que é muito do trabalho. Você vê como é legal ter parceiros assim alinhados, né? Muito do trabalho, acho que do gestor da Remax, do corretor da Remax, é muito do trabalho do Wendel, porque os corretores lá, a maioria das escrituras são passadas através do Wendel, e essa agilidade dele, esse follow-up, essa resposta rápida, é a mesma coisa do corretor Remax, é a mesma coisa aí da Tchau Aluguel. Então, estando assim, comunicando o cliente de todas as etapas, ele fica mais tranquilo. Por mais que às vezes ocorram intercorrências ali, ele sabendo do que está acontecendo, muda o panorama do jogo, né? Porque assim, a gente costuma falar que um dia faz toda a diferença em qualquer negócio, entendeu? Então, tanto para a gente quanto para o vendedor, que precisa receber porque ele comprou e tem que pagar outro. Então, quanto a gente consegue economizar de tempo nessa operação, muitas das vezes isso está repercutindo 10, 8 dias, 12 dias no processo, entendeu? Então, isso faz muita diferença, né? É sensacional, porque eu já comprei imóvel financiado na minha vida e era um tiro no escuro mesmo. Você entregava o documento, você não sabia mais nada o que ia acontecer daí para frente. Você esperava, talvez, nem o corretor sabia ao certo. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Era uma época, vocês vão lembrar disso, que nem os gerentes sabiam o andamento do negócio. Eles falavam, a gente enviou para São Paulo, tem que esperar. A gente enviou para Brasília, tem que esperar. E assim, hoje, você trazendo essa questão do te avisando semanalmente aí, olha, seu processo está assim, seu processo está assado, um panorama, você acalma o cliente. Isso aí. E aí, voltando no assunto até do começo, que a gente já falou sobre isso, da questão da paciência, da resiliência, essas coisas se conversam, essas coisas se conectam. Porque o cliente paciente, o cliente seguro, o cliente tranquilo, ele consegue também tranquilizar toda a operação. Né? E o cliente que dá trabalho, o inverso é positivo. O cliente que está ansioso e que está inseguro, porque também ele não está sendo bem informado, ele também atrapalha todo mundo, porque aí ele deixa todo mundo na mesma comoção. Porque o processo, como o nome mesmo diz, é um processo. O Matheus vai saber melhor que a gente falar. Muitas das vezes você está negociando com o cliente há 1 mês, 2 meses, 3 meses, muitas das vezes. E aí o cara está envolvido, a família, está envolvido a mãe, está envolvido todo mundo naquele negócio. Por quê? Porque é o passo que ele deu depois de 90 dias, 120 dias. E aí, quando chega na nossa mão, que é a parte final, digamos assim, os nervos já estão à flor da pele, a ansiedade já está a 1000, e o cliente não admite não ter informação, entendeu? Porque já é um processo que vem se arrastando muitas das vezes 90 dias, 60 dias para ele tomar a decisão para você conseguir vender. Então, assim... Então, cara, um caso emblemático nosso aqui foi de contrato assinado por todas as partes, na mesa do correspondente parceiro, 15 dias parado, cara. Isso deu uma dor de clientes, e a gente desinformado, o corretor desinformado, o cliente desinformado, chegou um belo dia lá, o corretor tava o contrato lá e tinha sido assinado pelas partes há 15 dias, entendeu? E a gente achando que já tinha dado entrada no cartório de registro na data da assinatura, porque ele se propôs a isso. Então, essa desinformação pode gerar um problema gigantesco, né? Aí, o cliente ocupando o imóvel, o comprador estava esperando para entrar no imóvel porque ele pagava aluguel do imóvel antigo, e aí começa uma loucura que realmente, estando num follow-up aí diário, semanal, qualquer que seja, pelo menos ele estando posicionado, já muda tudo. É diário, viu, Matheus? E assim, o parceiro nosso, ele tem um login do nosso sistema que ele consegue acessar e verificar. Você, como por exemplo o Master, você vai entrar lá e vai ver que você tem 10 processos com a gente. E aí você quer saber do processo X, você vai clicar nesse processo e vai saber o follow-up individual desse processo. Em que fase que ele está, o que aconteceu, para onde ele vai, qual o próximo passo. E o cliente também, da onde ele estiver, ele consegue, via mobile, via computador, ele acessa, com o CPF dele ele faz o login e consegue ver. Então, assim, não tem desculpa mais. O cliente está lá na praia, não sei aonde, tomando uma cerveja, ele vai pegar o celular dele, ele vai entrar e vai conseguir ver. Então, sabe, isso ajudou muito, tanto a gente quanto vocês, parceiro,
porque o processo ficou mais leve, sabe? Ficou mais tranquilo, ficou um processo como tem que ser, porque é o melhor momento da fase da vida do cara é a compra do imóvel. E aí tem que ser uma coisa que tem que ser do começo ao fim muito bom, porque senão a experiência fica ruim, entendeu? E aí você marca para o resto da vida, porque o imóvel o cara não compra todo dia, né? Não. E muitas das vezes você marcou negativamente e vai ficar marcado o carimbo lá pro resto da vida, entendeu? Então Exato. isso não é legal. Mas assim, e claro, isso vem se aperfeiçoando, né? A gente tem sistema, muitas coisas tem para aperfeiçoar, os parceiros nos dão muitas dicas também. Ó, Mauro, você não acha melhor fazer assim? O que você acha de fazer assado? Cara, a gente está aberto a ouvir e aprimorar cada vez mais para atender vocês, tá? O intuito é atender vocês. Então, o Muito braço legal, nosso está legal. aí para isso. E além de legal, acho que tem tudo isso, é a contribuição diária do seu. Aí eu fico imaginando assim agora, né? Tô aqui pensando, né? Tava até anotando algumas coisas. O quão você se sente realizado na sua profissão, poder fazer um diferencial na vida da outra pessoa, né? Nossa, A gente está falando sobre isso. E aí você está impactando a vida de um corretor que está participando de tudo isso. Você está impactando a vida do dono da imobiliária, que também está mais tranquilo e sabendo que as coisas estão caminhando adequadamente. O seu cliente. Então, eu fico imaginando, você aí é uma pessoa da ponta, né? Mas tratando com toda essa turma que passou pela documentação, passou pelo imóvel, está ansiosa, está esperando dar certo, e você alimentando esse sistema, e quando eu falo sistema, são as cadeias das pessoas envolvidas, mas de uma forma que traz segurança jurídica para as partes, garantia de qualidade do serviço, de andamento processual, uma série de coisas, como o Matheus disse. Eu fico imaginando esse cliente, depois de 15, 20 dias, descobri que o contrato dele não estava em andamento. Porque isso Nossa. também já aconteceu nas minhas gestões no cartório. Eu descobri que um cliente fez um pedido e, de repente, por algum motivo, esse pedido não caminhou. E aí, a gente já tem um problema e uma maior circunstância, porque a gente fala da experiência hoje. Qual que é a experiência do cliente frente ao corretor, frente à corretora, frente ao banco, frente ao agente, frente ao cartório? A gente está falando de experiência. E a gente não está falando mais só de comprar e vender. Paguei, vou embora, tchau, um abraço. Não, pelo contrário. A gente está falando da experiência. Tem algumas teorias aí que a gente sempre usou de muitos anos para cá e que elas estão sendo alteradas agora, porque antes você resolvia o seu problema, por exemplo, eu cartório, resolvi o meu problema, passava a bola para o Matheus. E agora não quero mais saber da circunstância. O Matheus fazia isso, passava a bola e agora não quer mais saber da circunstância. Hoje o sistema te obriga você a cuidar do processo como um todo. Não é mais passou a bola, não quero mais saber desse problema, de jeito nenhum. Hoje a gente cria a responsabilidade do início ao fim com o cliente, né? E elas se compartilham, né? As responsabilidades se compartilham, porque é uma cadeia ao qual uma das frentes deixa a desejar, todo o processo é comprometido. Não adianta o Matheus ter feito uma venda maravilhosa, ter passado o processo para a Tia Aluguel e a Tia Aluguel ter pisado na bola. Pronto. Tudo que o Matheus fez não tem mais valor porque o processo foi uma experiência negativa. Ou a gente, por exemplo, faz um processo bacana, mas o corretor fez um mau processo com o cliente. Também o processo não vai fluir. O cartório erra, pisa na bola, ou seja, a gente compartilha de um todo. Então, até porque nosso negócio nossos 3 negócios é sobre reputação e sobre indicação, né? Então, o Wendel me indica clientes, vendedores, compradores, eu indico o Mauro como correspondente para os nossos clientes, ele indica escritura com o Wendel, então a gente não se ajudar nesse sentido e assumir responsabilidades aí todos do processo, realmente não tem como ele fluir de uma forma produtiva. Porque eu ouvia muito isso, principalmente no nosso caso. Ah, mas isso é problema do cartório, não é culpa minha. Várias pessoas do meu ramo eu ouço falar isso até hoje. Ah, mas isso é o escrevente que está exigindo. Mas espera aí, você é o correspondente para quê? Você não previu isso? Você não leu? Você não viu? Né? Então, assim, isso é nossa responsabilidade. Não adianta eu terceirizar isso dizendo que o cartório criou um problema. Ah, mas o corretor que não avisou. Espera aí, né? Não é bem assim. Então, faz parte como um todo. E aí, graças a Deus, a gente tem conseguido dia a dia, tijolinho por tijolinho, fazer com que essa coisa fique perfeita para todas as partes. E no final lá,
o cliente saia satisfeito, com uma experiência boa, e que é o que o Matheus falou, ele volte ou nos indique para outra pessoa, que o nosso trabalho é isso, né? Todo dia é uma nova experiência, um outro cliente chegando, uma indicação, e nós estamos no mercado há 12 anos, então assim, eu tenho casos que clientes nos ligam, ô Mauro, é o João, lembra do João? Lembra que você fez meu processo há 10 anos atrás? Cara, desculpa, não lembro. E aí você vai falando, ô seu João, mas cara, o cliente lembra da gente, entendeu? Porque eu participei do melhor momento da vida dele, que é a compra do imóvel. Então, eu acho que maior do que isso, a gente trabalha com uma sistemática, nós todos, na mesma linha e na mesma cadeia, que é a confiança do cliente, né? E isso, ela não tem preço. Quando a gente trata de confiança, né, ele, dependendo a circunstância, é preferível pagar mais caro para eu ter confiança, né? sim. Cartório é tudo o mesmo preço. Então, o que me difere ainda mais não é nem valor, é a confiança no meu trabalho. É a confiança na minha circunstância, porque o cara me entrega um imóvel que foi a vida dele inteira para conseguir, ou o cara me entrega 50 milhões na minha mão e fala, eu confio em você, que a sua assinatura você vai firmar, vai me proteger, vai me dar segurança jurídica, assim como o corretor trouxe esse cliente que veio de confiança, porque procurou ele por confiança, assim como chegou na sua mão, porque é uma cadeia de confiança, né? Mas muito bem, esse é um assunto que eu falo, a gente vai falando, acaba esquecendo o nosso tempo aí, vamos estourando todos os tempos, né? Porque é gostoso mais falar, 10 a gente minutos. nunca faz. A gente tem mais Eu 10 vou abordar minutos. agora com vocês, pessoal. Oi? Se quiser A puxar gente o... tem mais 10 minutinhos só. 10 minutinhos, vamos lá. Eu vou abordar agora, eu vou passar para o assunto 3 aí, pessoal, que eu acho que é uma coisa legal da gente falar, que é um produto também meio que exclusivo que a gente está trazendo para Ribeirão, é um produto que, principalmente para o público construtor, para as construtoras e para nós comercial aí, o Matheus, na ponta que são as imobiliárias, é um produto maravilhoso. O que que é? Nós conseguimos hoje, dentro do processo nosso de financiamento pelo Banco Itaú, isso é exclusividade do Banco Itaú, tá? Eu consigo fazer a emissão do contrato de financiamento no Abitse, coisa que praticamente isso não existe no mercado, tá? Então, por exemplo, qual que seria o trâmite normal de um processo para que eu possa fazer o meu trabalho? Após a matrícula individualizada daquela unidade, eu vou pegar essa matrícula, vou dar entrada no banco, solicitar engenharia, assim sucessivamente, tá? Então, ou seja, da matrícula ao contrato, a gente está falando de pelo menos 15, 20 dias aí, sendo otimista num processo normal que a gente costuma fazer. Neste processo específico, o que eu consigo fazer? Eu antecipo isso pelo menos uns 90 dias. Então, isso faz com que o processo para o construtor faça com que ele receba antecipadamente, que é o que todos os construtores querem, né? Porque a hora que chega a melhor hora para ele, que é o recebimento e a realização daquilo que ele fez, ainda tem um prazo burocrático aí para ele receber, a gente consegue fazer essa antecipação para o construtor, que é muito bacana, e para o cliente eu consigo fazer com que ele deixe de pagar a correção. Porque muitas das vezes o Matheus fez uma venda para esse cliente, ao qual está ainda entregando aquele imóvel, e vai demorar ainda alguns meses para ele entregar. Então, existe uma correção lá por parte da construtora, ao qual o cliente vai pagando essa correção mensal. Se eu consigo fazer com que ela acesse 90 dias, 100 dias antes, significa que eu estou fazendo o cliente economizar dinheiro, porque ele não vai pagar esse juro, entendeu? Uma dúvida. Vamos lá. Uma dúvida. Vamos supor que você falou da construtora, né? Sim. Vamos supor que eu, construtor, pessoa física, estou nesse processo de construir uma casa, estou construindo uma casa, a pessoa comprou de mim, eu já estou num determinado estágio, e que também, em pouco tempo, eu vou ter o habite, depois a regularização desse habite na matrícula, da averbação da construção. Eu consigo me antecipar, pensando nessa mesma modalidade, eu consigo me antecipar e também já financiar essa venda, sendo de uma pessoa física? Não, ainda não. Por qual motivo? Para que se justifique todo o trabalho antecipado que o banco vai ter, que eu vou explicar um pouquinho para vocês, eu geralmente faço através de algumas unidades. Então, o que eu costumo fazer? Eu vou para o banco X, que no caso a gente está falando do Banco Itaú, existe um empreendimento que já está pronto e nós estamos no trâmite de documentação,
eu já consigo fazer a aprovação da documentação da construtora, que sendo pessoa jurídica. Então, a parte vendedor já está aprovada. Eu já precifico todas as unidades através do laudo que a gente faz antecipado. Então, eu já vou ter o laudo direcionado para a unidade 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Então, já está pronto a parte de engenharia e só vai ficar faltando, e a parte, obviamente, crédito do cliente também já está aprovado. Legal? Porque eu já consigo antecipar e fazer a aprovação antecipada. O que eu vou precisar? Eu preciso da documentação do imóvel da unidade, que, em tese, seria a matrícula. Esta matrícula, num processo normal, pelo que a gente levantou e estudou um pouquinho em Ribeirão, ela vai demorar, em média, 90 dias a partir do momento que a construtora deu entrada no registro do habite, na convenção de condomínios e depois na individualização da matrícula. O que eu faço nesse time? Então, agora eu consegui entender esse produto. Ele vende para as construtoras, para se usarem desse benefício, mas desde que eu não tenho a matrícula, ok, eu não tenho, mas eu já tenho uma instituição e convenção de condomínio registrada, eu já tenho uma incorporação registrada, ou não? O RI, sim. A incorporação, ok, mas a convenção de condomínio ela vai se dar a partir do momento do habite, não é uma sequência? Ótimo, ótimo, tá. Então, primeiro sai o habite, a partir do momento que o cliente pegou o habite na prefeitura, neste momento ele vai encaminhar para a gente e eu vou rodar todos aqueles processos que estão aprovados nesse habite. Então, com a incorporação, eu já consigo me utilizar desse produto. Exatamente. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou emitir o contrato de financiamento neste momento, através da fração daquela unidade. Sim, o cliente vai assinar, o vendedor, que é o construtor, vai assinar, e eu dou entrada no registro de imóveis. Perfeito. Leva-se, em média, 10 dias para registrar, retirei o contrato no registro, já mando para o banco faz o pagamento e liberação de recursos para a construtora. Até porque na incorporação ele já está falando unidade por unidade, ele já está discriminando aquela futura unidade autônoma que vai ser entregue, que vai ser registrada e tudo mais. Então, em cima desse fato que você faz o contrato, registra ele. Muito bacana. Parabéns. Então, assim, isso é uma coisa muito bacana, que eu antecipo tanto o recebimento para o cliente, ou melhor, para o construtor, digamos assim, porque ele vai conseguir fazer o caixa dele antes de 90, 100 dias aí, digamos. Para o cliente, eu consigo fazer ele economizar dinheiro, porque ele deixa de pagar o fluxo de obra, o INCC, ou enfim, o que ele está pagando de correção lá para a construtora, começa a pagar a parcela do financiamento, que já é o imóvel dele, digamos assim, ele já está pagando uma fração do imóvel dele, e muitas das vezes, se a negociação com a imobiliária, que é o caso do Matheus, está dependendo do recebimento da construtora para que você receba a sua comissão, a imobiliária receba o comissionamento dela, esse comissionamento já se dá agora, no momento agora. Então, é um produto excelente que a gente está trazendo aqui para Ribeirão. A gente já tem algumas negociações com algumas construtoras aí e tal, e eu acho que é um produto que vai dar muito barulho aí no mercado, viu, Wendel? Legal, legal. Ô, Mauro, a pergunta do Wendel foi pertinente também. Você vislumbra a possibilidade disso, talvez no futuro, aí para o construtor aí individual, pessoa física, só para a gente também... Eu acredito que sim, pessoa física, mas aí vai depender também do negócio, do volume de negócio, porque isso não vai se justificar para uma unidade, entendeu? Uma unidade... O banco faz isso tendo em vista várias unidades, aí acelera o processo. Tá. Geralmente, o padrão que nós temos é 10% do empreendimento. Então, se ele tem um empreendimento lá de 100 unidades, 10% dela eu já consigo startar uma operação como essa, entendeu? Ótimo, seria 10 unidades. Então, por isso que eu falo que depende também dessa outra contrapartida para o banco, entendeu? Entendi. Porque para eu fazer o processo para uma unidade, acaba que não se justifica. Né? Não compensa. Mas assim, cara, é um produto muito bacana, eu acho que isso vai ser muito legal aqui no mercado de Ribeirão, porque por incrível que pareça, a gente tem conversado com alguns construtores e eles não têm essa informação, eles não sabem que esse produto existe. Não tem. Certeza. Então, surpreendeu bastante a gente e a gente está vindo com tudo e quanto mais pessoas, obviamente, souberem disso, vai ser muito produtivo para a cadeia, como a gente estava falando. Porque aí a gente consegue fazer o processo como um todo, o cartório de imóveis vai registrar antes, a imobiliária tem a venda já praticamente finalizada, o cliente já tem todo o processo já com o contrato de financiamento registrado no nome dele. Então, assim, cara, é muito legal, né? É um produto que a gente está vindo aí fazendo um barulho e com certeza vai ajudar bastante o pessoal. Show de bola.
Show de bola. Bom, a gente Legal? já está no finalzinho aqui. Eu só fico preocupado porque o Instagram ele derruba, né? A gente, a hora que Sim. tá dando quase 1 hora aí. E só pra gente ficar esperta. Caso caia aí, se eu puder de repente chamar de novo, a gente estender por uns 5, 10 minutos, talvez para vocês, se não for atrapalhar, a gente tenta fazer aí, para não deixar o pessoal até sem resposta aí de alguma coisa que eles queiram saber, né? Outra coisa que eu quero abordar rapidinho também por causa do tempo é o percentual de financiamento que tem aumentado isso bastante também, viu, Matheus? Isso para vocês ajuda bastante. Então, assim, pelo Banco Itaú a gente consegue financiar até 90% do valor de imóvel, pelos outros bancos em média de 80%, e Bradesco tem alguns casos que a gente consegue também fazer um pouco maior, tá? Então, assim, é um produto que hoje, por incrível que pareça, cara, a gente tem financiado para grandes clientes, para clientes, inclusive, de nível, até um nível um pouco maior, porque hoje o mercado financeiro virou e está muito mais vantagem o cliente aplicar o dinheiro no mercado financeiro e financiar um imóvel, porque os juros ainda está baixo, Sim. do que ele fazer o financiamento, do que ele, às vezes, mesmo comprar à vista. Então, a gente tem pego muito perfil de cliente que está financiando o máximo que ele pode, mesmo ele tendo recurso para isso, porque ele faz a aplicação desse dinheiro, essa rentabilidade vem e ele consegue pagar ainda o financiamento e ainda tem uma margem que sobra. Então, Isso ajuda. Oi, Wendel, pode falar. É uma dúvida, na verdade. Tem algum banco que está fazendo o financiamento sobre 100% do imóvel? Não. Financiamento de 100% banco nenhum pratica, tá? Existem algumas coisas que dá para ser feita, por exemplo, em questão de valor de mercado, valor de engenharia, tudo, mas são casos bem específicos. O que eu posso te dizer é que não. Nenhum banco hoje... Hoje é 90%. 90% é o teto. Que já é uma maravilha. Exatamente. Poxa, em vista do que nós tínhamos há anos atrás aí, pelo amor de Deus, é muito... Ô, Mauro, a E gente lembrando que essa entrada dos 10% entra com recurso próprio, fundo de garantia, então, assim, é totalmente viável hoje, né? A gente estava ontem, acho que na imobiliária aí, o quanto, de repente, o valor de entrada, o menor que seja, ajuda e viabiliza o fechamento do negócio, que é o que você falou. Não é, às vezes, o cliente que não tem o valor da entrada, até porque a gente, na imobiliária, trabalhamos ticket baixo, econômico, baixo, médio, alto padrão, luxo, mas variados aí, mas tem gente que tem esse dinheiro, tem um patrimônio gigantesco, mas que está aplicado, compensa para ele deixar aplicado, e aí ele tem um valor parado, de repente, na conta corrente ali, que aí que faz sentido ele só tirar esse valor da conta corrente e não fazer baixa da aplicação. E um segundo ponto que foi discutido também, que eu achei muito interessante, que às vezes os clientes chegam para nós perguntando, pô, Matheus, agora já a taxa de juros está um pouquinho maior do que foi na pandemia, 2020, 2021, se é o momento certo para comprar. E sempre tem essa dúvida, né, essa incerteza. E a gente estava conversando de que sempre talvez seja o melhor momento para comprar. Porque, naturalmente, os imóveis não vão ficar mais baratos. Carros também aumentaram, imóveis aumentaram muito. Em Ribeirão, a gente tinha a mesma casa em 2020 por 800 mil, hoje ela custa 1 milhão, 1 milhão e 100, e vai continuar, talvez, progredindo isso. Então, talvez agora o cara consegue comprar esse imóvel por 1 milhão de reais, ele trava a taxa de juros agora, e daqui 2 anos, 3 anos, se essa taxa de juros baixar, ele consegue aí talvez refinanciar, quitar esse saldo devedor com uma taxa de juros menor, uma portabilidade, quem sabe. Então, o melhor momento talvez seja sempre o momento de agora para você executar essa compra, porque o valor do imóvel vai continuar aumentando. Isso é indiscutível. O que eu digo, Matheus, é o seguinte: este momento ainda é o melhor momento para se comprar, porque assim, nós estamos uma rampa de alta de juros mundial, não é coisa nossa, e se o cliente hoje, nós do mercado, se basear pelo que era a pandemia, na verdade, nunca foi daquele jeito, era coisa atípica. O mercado sempre trabalhou com 2 dígitos, a média sempre foi 2 dígitos, né? Então, assim, nós ainda estamos em 1 dígito, então, assim, o melhor momento é esse. Porque o cliente que não comprar agora, ele vai pagar mais caro depois. Isso nós não temos dúvida. E aí a vantagem é o quê? Uma vez contratado, está fixado, não muda mais. Então, se ele contratou a 9, daqui 2 meses foi para 10, ele continua a 9. E se porventura acontecer de abaixar para 8, ele faz portabilidade e vai para outro banco que está sendo 8. Então, assim, quer coisa mais democrática do que essa? Está muito positivo. Então, o cliente precisa realmente tomar a decisão e comprar. Aquele imóvel que ele está com dúvida, ele precisa comprar porque ele tem 2
duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Primeiro, que é o valor do imóvel, como você falou, que vai aumentar. Não tem jeito. Segundo, que a taxa de juros também vai aumentar. Então, ele precisa definir e comprar esse imóvel. Compra aqui Né? com a gente. Exatamente. Procura o Mateusão lá, que ele está lá para isso, né, Matheus? Boa. Eu tô doido para usar uns 5 milhões de crédito, só não tenho crédito, mas eu tô doido para usar uns 5 milhões do banco. Pois é. Top para te mostrar, Wendel. E ó, uma coisa também, gente, rapidinho, que eu acho que talvez caia, se cair a gente vai entrar novamente aí, avisar o pessoal, é uma coisa que, por incrível que pareça, por mais difundido que a coisa esteja, vocês acreditam que o cliente hoje não tem informação sobre como é uma amortização no financiamento? Vocês têm essa ideia? O cliente, ele tem uma informação que a parcela ficou 4 mil, 2 mil, R$ 1.000, não importa, e é aquilo, e até o final ele vai pagar aquilo lá e acabou. Então, isso é uma coisa fundamental de conhecimento para o pessoal, para o comercial, viu, Matheus? Para os corretores, que isso é muito legal. Só para vocês terem uma ideia, tá? A cada parcela, em torno de 70%, 75% do valor dessa parcela é juro. O restante é o imóvel que ele comprou. Ah, mas isso é uma notícia triste. Não, não é. Sabe por quê? Pensa comigo, o cliente paga uma parcela de R$ 2.000, R$ 1.400 é juros, ok? R$ 600 é a casa dele. Se esse cliente, no final do ano, ele conseguiu, por exemplo, pegar um 13º, um fundo de garantia, ele faz uma amortização, todo esse dinheiro que ele está fazendo uma amortização, ele vai ser deduzido dos R$ 600 que é a amortização dele. Então, uma continha rápida aí de padaria. R$ 6.000, nesse caso, ele amortiza 10 meses. Só que a parcela dele era 2.000, então seria 20. Não. Os 6.000 vai amortizar 10 meses. Então, assim, o cliente muitas das vezes fala, pô, mas 30 anos eu vou ficar pagando isso? Jamais, porque você vai fazendo as amortizações e existe um estudo para vocês terem uma ideia, o cliente que contrata em 30, ele vai quitar de 10 a 12. Uhum. Então, assim, isso o importante realmente é executar essa venda levando em conta, essa compra, levando em conta o valor do imóvel e o momento seu, né? Porque se você considerar os juros, a parcela, enfim, você não vai caminhar. E às vezes você não tem o processo, o entendimento de como funciona essa amortização, como você pontuou, né, Mauro? Exato. Por isso que o profissional hoje que está lá na ponta, que são vocês, somos nós também, é de extrema importância conhecer o processo, não simplesmente ter um parceiro como a Tio Aluguel, como outros, indicar o cliente, ou o corretor às vezes não tem essa informação. Então a gente está trazendo exatamente um outro produto que vai estar aí no disponível, que é a Universidade Tio Aluguel, onde nós vamos dar treinamento para os corretores, para que de fato eles aprendam o financiamento. Não simplesmente faz uma simulação e está tudo certo. Não, vamos aprender, vamos explicar para esse pessoal, de fato, para quando tiver uma objeção dessa lá na ponta, ele mesmo saber resolver, entendeu? Ele mesmo fazer a conta e mostrar para o cliente. Porque... Uma outra dúvida. A gente está falando sobre a questão de financiamento e tal, beleza. A gente percebe que muitas vezes o banco público, aí uma Caixa, o Banco do Brasil, as taxas deles são mais atrativas que um banco particular. Ok. Mas eu percebo também que dependendo o correspondente bancário, se o cara for bom, ele consegue num banco particular a negociação dessa taxa. É que os bancos... Existe mesmo essa negociação? Eu consigo bater de frente e conseguir um banco particular, essa negociação para que resolva e que atenda o cliente por um banco particular ao invés de um público? Essa é a importância, Wendel, de vocês, principalmente o pessoal, nossos parceiros, terem um correspondente como a gente, que nós somos multibancos e trabalhamos com todas as opções existentes no mercado. Então, quando nós estamos numa possível negociação de um cliente, o que nós fazemos? A gente vai pegar o cliente do Matheus, nós vamos pegar o perfil desse cliente, eu vou identificar dos bancos qual a melhor opção para esse cliente. Uhum. Mesmo que se porventura ele não for correntista daquele banco, nós vamos providenciar a abertura de conta dele, vamos fazer todo o processo para que eu consiga pleitear a menor condição para o seu cliente. Então, o que eu costumo falar é, menor que a gente, ele não vai ter no mercado, porque não existe. Porque o que tiver de melhor, eu vou trazer. Ótimo. Oi, cortou um pouquinho, Matheus. Nem com o próprio gerente, né? O que a gente costuma tentar educar
nossos clientes que às vezes chegam, mas eu sou correntista há 30 anos, meu gerente não sei o que lá, e a gente tenta sempre educá-los no sentido de que os correspondentes, de repente, vão encontrar as melhores taxas e o processo vai ser muito mais ágil do que com o próprio gerente, né? Porque o que eu costumo dizer é assim, os gerentes hoje, a grande maioria deles, nós temos N gerentes, são parceiros nossos, inclusive, tem alguns que estão, inclusive, na live, mas assim, ele tem tanta atribuição para fazer no dia dele, que o crédito imobiliário não é um produto que é rápido de se fazer, é rápido de se vender, digitou a senha, está vendido. Não é. É um processo que vai demorar aí 10 dias, 12 dias, às vezes, trabalhando para aquele cliente. E o sistema faz com que o gerente não tenha esse tempo. Ótimo. Nós, como correspondente, vários outros correspondentes que existem, a especialidade nossa é essa. Nós só fazemos isso. O nosso time cuida disso. Então, a tratativa do processo é diferente, né, Matheus? Não tem como comparar. O time do processo ele é muito mais rápido. Por quê? Porque o time inteiro está voltado para aquele seu processo. As etapas do processo tem alguém acompanhando. A documentação que pendenciou a gente vai resolver. Diferente que o do gerente, que vai cair lá na caixa de entrada dele. Quando ele chegar lá, ele vai ver para ligar para o cliente para tentar resolver. Quando não, põe o cliente para falar com o 0800, que às vezes ele não domina o processo. E aí acaba que ele tem uma experiência, às vezes, não tão positiva assim, neste momento, que é aquilo que a gente acabou de falar agora há pouco, que era o melhor momento da vida dele, entendeu? Perfeito. E aí, assim, por que fazer lá e não fazer com a gente? Não se tem motivo, porque não existe custo para fazer processo com o aluguel. O custo é 0,800. Ele vai ter um time inteiro trabalhando em prol dele. Ele vai ter alguém especializado no produto, cuidando do processo. Para que ir para lá, entendeu? E nossos processos hoje, nós também somos vinculados às agências, ao qual todo o nosso processo também vai estar vinculado à agência, só que a tratativa é diferente. Entendeu? Então, assim, eu costumo falar que o gerente ele é de extrema importância no nosso processo, mas os nossos processos não é base gerente, é tudo canal crédito imobiliário. Então se torna mais rápido, entendeu? Perfeito. Sensacional. Parabéns, Mauro. Todos os assuntos que você trouxe foram sensacionais. À tarde eu fiquei pensando nas perguntas, você viu que eu tinha cheio de perguntas aí, porque até dúvidas pessoais e dúvidas que eu vejo dos clientes na mesa do cartório, eu falei, vai ser o momento agora de esclarecer com os dois fera aí, com o Matheus e com você. Uma horinha acaba que passa bem rápido, né? Um tempo muito rápido aí, porque o bate-bola vai, graças a Deus, legal, a gente gosta do que a gente faz, então parece que nem vimos, né? Passou rapidinho. Mas eu espero que essa seja a primeira de muitas que a gente venha fazer. Vamos tentar se aprofundar mais, bater mais esse feedback com todo mundo aí, para que a gente consiga cada vez mais se especializar e trazer informações e aprender com vocês também, porque, cara, a gente aqui em Ribeirão está sendo uma experiência nova todo dia, entendeu? A gente está no mercado aqui de janeiro para cá, mas assim, é todo dia um aprendizado, todo dia uma coisa nova que a gente aprende, e a gente vem da capital, lá de Santo André, que é praticamente grande ABC, São Paulo, a gente tem uma filial em Americana também, que é no interior de São Paulo, mas eu falo, o público é muito diferente, cara, o público é diferente, a atuação é diferente, e mas aí cabe a gente adaptar. Independente disso, quando a gente faz o que a gente ama, a gente consegue resolver tudo, né? E pois é, isso porque não a gente começa a não ver problema nas coisas, a gente só vê a solução, né? Talvez há dificuldade, mas a dificuldade é sempre inicial, depois ela... O que eu falo é que todo problema é uma chance de aprendizado. Então, assim, eu costumo falar para o meu time o seguinte, não se preocupe em errar. Erre, mas não erra a mesma coisa. Errou, aprende com esse erro e erra de novo. Mas erra coisas diferentes. Porque perfeição não existe. Eu costumo falar o seguinte, se existe um lugar perfeito, o dia que eu cheguei lá, ele deixou de ser, porque eu não sou perfeito. Então, a gente tem que aprender todo dia, tem que se especializar, tem que ter humildade de saber, de falar que eu não sei, sabe? A gente tem que todo dia se aperfeiçoar porque é o mercado. Então, a gente está aí para trazer boas novidades, aprender bastante. E, cara, é muito legal o bate-papo, eu estou muito feliz com isso, espero que a gente consiga fazer isso mais vezes aí, viu? Prazer. Wendel, Mauro, muito obrigado pelo convite, uma parceria muito legal, vamos fazer mais lives aí, aprendendo sempre com vocês, uma honra estar conversando aí com o Wendel, Mauro, obrigado, viu? Pode contar com a gente, se a gente puder trazer benefícios aí para vocês, para o seu time, Matheus, a gente está à disposição, vamos depois marcar um bate-papo, um café, vem tomar um café com a gente aqui, eu vou até você, vamos ver se a gente, cada vez que passa, se aperfeiçoa mais aí com vocês. Wendel, cara, de coração, brigadão, uma aula aí que você deu pra gente. Sabe que pode contar comigo. O Vivaldo me conhece já há mais de 10 anos, né?
e você agora em Ribeirão, eu me coloco à disposição para ajudar, seja lá o que for que você precisa. O Matheus sabe, eu faço isso com muito amor, muito carinho e gosto até de me envolver com as pessoas a ponto que a gente cria amizade. E eu acho que mais gostoso do que o nosso trabalho é a gente ter uma relação de confiança e amizade. Isso é o que eu tento transformar com todos os amigos, parceiros, né? E aconteceu com o Vivaldo, ele acabou de escrever aí, eu estou lendo. O Matheus aconteceu, e eu acho que logo, logo, Mauro, quando a gente se identifica e as pessoas trabalham bem, e é recíproco, as coisas acontecem de uma tal forma que é leve, é gostoso, e em questão de pouco tempo você já vai ser um Ribeirão Pretano. O que eu costumo falar é o seguinte, a gente só está aqui hoje porque por trás da gente, né, no time, existem pessoas que fazem com que isso aconteça. Exato. Eu aprendi há muitos anos atrás com um gerente que eu tive que alguém sozinho é ninguém. E isso só está acontecendo e só vai acontecer porque a gente tem um time que dá esse apoio, o Matheus tem o time dele, você o seu lá no cartório, que todo dia tá junto, a gente aqui da Tchau Aluguel, o nosso time também, cara. Então, assim, é só agradecer mesmo todo mundo e cada dia que passa, se Deus quiser, só crescimento, só crescimento. Verdade. Obrigado, um abraço e boa noite para todo mundo aí. Obrigado, gente. Um abraço, Matheus. Até mais. Obrigado, Mendel. Até logo. Tchau, tchau.